Muito bem, meus irmãos, muito boa noite. Ah, Irmãos, não tem sido fácil, né, esse período em que estamos vivendo de isolamento. Não tem sido fácil acompanhar as notícias sobre o coronavírus no mundo, as decisões dos países. A gente vê aumentando o número de casos de infectados. Em alguns países, a questão das mortes mesmo já tem sido terrível. E aqui no Brasil também tem aumentado o número de casos, né? Graças a Deus não temos casos de morte tão próximos como em alguns países e que Deus nos livre disso, né? Mas, irmãos, acontece que essa é uma realidade que não dá para negar, né? Já já está aqui em Vitória da Conquista. Na última atualização da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, já confirmou que temos 15 casos aqui na cidade, e graças a Deus nenhuma morte. Os casos estão sendo acompanhados, mas a gente sabe que essa é uma realidade muito presente ainda. E eu falo isso porque, particularmente, eu não imaginava que isso ia perdurar tanto tempo logo no início. E já faz aproximadamente um mês que suspendemos as atividades da igreja para evitar aglomerações, né? Então, não dá para fingir que está tudo normal, né? Mas uma coisa é certa, nós somos cristãos, nós somos igreja do Senhor e como igreja nós adoramos ao nosso Deus. E de fato nós temos que nos preocupar, nós temos que estar atentos às questões de saúde, questões sanitárias envolvendo o tratamento e acabar logo com essa questão da pandemia do coronavírus. Mas acima disso tudo, o nosso Deus reina. Acima disso tudo, nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E é por isso que nós podemos ter paz, e é por isso que, mesmo diante das piores notícias que possam vir, a gente pode olhar para o nosso Deus e seguir na nossa caminhada cristã. E, bom, nós chegamos então, né, naquele período do ano da Páscoa, onde nós comemoramos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. Eu gostaria de falar sobre isso porque mais importante do que qualquer coisa é lembrarmos do que Cristo fez por nós. E, bom, o que Jesus fez na cruz? Jesus, ele, ele foi morto na cruz, ele se entregou para ser morto na cruz. E existem algumas pessoas que discutem ali o sentido e o propósito principal para Jesus ter morrido numa cruz, né? Algumas pessoas de pronto dizem, não, Jesus morreu na cruz para nos salvar, ponto, né? Nós, pecadores, nós em uma situação de tristeza, de sofrimento, o homem tem muitos problemas a serem resolvidos, Jesus morreu para nos livrar, né? Existem alguns teólogos também, inclusive, ainda essa semana, acho que foi o pastor Evan em uma conversa que nos lembrou. Que existem alguns teólogos que vão levantar assim, não, mas o propósito principal de Jesus ao morrer numa cruz não é para nos salvar. De fato, ele nos salva, mas o propósito principal é fazer a vontade de Deus. E, de fato, Jesus ali cumpriu a vontade de Deus, né?
E essa vontade que, inclusive, foi tão difícil, inclusive para o próprio Jesus, para cumprir, que nós temos os relatos nos evangelhos, né, de que ele pede ao Pai, ele roga ao Pai que passasse aquele cálice, porque ele não queria experimentar aquilo. Mas era a vontade do Pai e ele diz: Olha, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, sim, Jesus cumpriu a vontade do Pai. Mas eu acho que não precisamos encontrar aí um dilema. Jesus veio por nós ou por Deus, né? Para nos salvar ou para cumprir o propósito do Pai? As coisas estão muito relacionadas, até porque o propósito do Pai era nos salvar, né? Jesus Cristo veio para isso. Então, o texto da nossa mensagem, eu gostaria de mostrar como o Senhor Jesus, o que Jesus fez na cruz, né? E como ali ele exerceu os seus três ofícios. Então, a mensagem dessa noite, eu gostaria de falar sobre os três ofícios de Cristo na cruz. O nosso texto está em João, capítulo de número 19, do versículo 28 ao 30. João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Nós temos ali, nesse capítulo 19, um relato final da morte do Senhor Jesus, onde ele já foi julgado diante de Pilatos, ele já foi crucificado, já zombaram dele. Nós temos ali praticamente as últimas palavras do Senhor Jesus, né? Então, o capítulo 19 todo relata vários desses aspectos, mas do versículo 28 até o 30 é o relato ali final, consumando a morte de Cristo. E eu gostaria de mostrar para os irmãos como esse relato mostra como Cristo exerce os seus três ofícios. Então, o texto diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre essa mensagem? Bendito Deus, te agradecemos, ó Pai, porque temos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque temos este momento de culto, de adoração ao Senhor. Ó Deus, tem sido difícil esses dias para nós sairmos totalmente da nossa rotina, do que estávamos acostumados. Saímos até mesmo do ato mais básico, o hábito, um dos mais básicos da fé cristã, que é se reunir para o culto público. Mas, ó Deus, dá-nos a oportunidade, Pai, que, ainda que não estejamos em culto público, Pai, em nossos cultos domésticos, nós venhamos a adorar o Senhor em reverência, mesmo, ó Deus, durante uma live no YouTube, um vídeo gravado. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que esses aspectos externos não tornem a nossa espiritualidade meramente superficial ou digital, porque nós somos teus filhos, teu povo, e queremos adorar o Senhor. Pedimos que nos abençoe durante esta mensagem, dando-nos total concentração para entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, a minha proposta é mostrar como esse texto
o Senhor Jesus Cristo exerce os seus três ofícios. E só para a gente entender um pouco do contexto, né? O Senhor Jesus, ele, em sua vida, ele ensinou muitas coisas. O seu ministério de vida foi marcado por ensino, né? Ensinando as escrituras, ensinando sobre o reino de Deus, muitas vezes debatendo com os fariseus, muitas vezes quase que debatendo com seus próprios seguidores, né? Porque muitos ali não entendiam os ensinos de Jesus e eles estavam aprendendo, né? Assim como muitos de nós estamos aprendendo e continuamente estamos aprendendo, não é verdade? E o Senhor Jesus, em toda a sua vida também, ele mostrou que ele veio com uma missão. Ele veio cumprir o propósito do Pai. E com isso, muitas vezes ele se identificava com o Pai. Ou ele mostrava uma união com o Pai muito grande. E isso, inclusive, levou alguns fariseus a quererem matá-lo, porque ele dizia: Eu e o Pai somos um, eu vim do Pai. Como você veio do Pai? Você é o filho de José que está falando isso aí, né? E em um determinado momento, por ele se igualar a Deus, quiseram matá-lo. E o Senhor Jesus também mostra ah, como ele veio por amor ao seu povo. Ele veio trazer cura, ele veio trazer salvação, ele veio trazer libertação para o seu povo. Então, toda a vida do Senhor Jesus tem um propósito, né? Nada foi à toa. Tudo o que a gente vê nas Escrituras aponta para o fato do Senhor Jesus vir com um propósito específico, né? E isso não seria diferente com respeito à sua morte. Todo o relato da crucificação, da traição, né, dos discípulos o abandonarem, tudo isso mostra o propósito do Senhor Jesus. E nos atenda agora especificamente ao nosso texto. Como eu falei, nós temos aqui um relato dos três ofícios de Cristo. E com isso eu quero mostrar um aspecto da Bíblia como um todo, né, da teologia bíblica, em especial como o Antigo Testamento é cumprido em Cristo. E o primeiro ponto está no versículo 28, onde ele diz, o texto diz, né? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Então perceba, o Senhor Jesus, crucificado, né? Ele está observando, ele está raciocinando, ele está percebendo as coisas acontecendo. Eu acho impressionante o relato da crucificação e nós estudamos as 7 palavras, né? Como é impressionante que o Senhor Jesus, ele tinha pleno controle da situação. É impressionante isso. Às vezes eu fico um pouco doente aqui, ou resfriado, ou com alguma coisa, eu já fico abatido, né? Bom, a Rita às vezes passa por questões similares, mas ela às vezes é muito mais forte, né? Não sei porquê, mas enfim, às vezes acontece do homem em apenas uma pequena gripe ali, ele já perde o controle, né? E às vezes as mulheres são mais fortes nisso. Os irmãos casados que se entendem isso, por favor, me ensinem depois como é que faz. Mas diferente aqui, o Senhor Jesus, ele não fica abatido por coisa pequena e muito menos, o que é muito mais impressionante, melhor dizendo, com a crucificação. Ele estava sendo condenado à morte, recebendo a ira e o juízo de Deus sobre si, e ainda assim ele mantém a sua plenitude, né, tendo controle sobre tudo. E aqui nós vemos, né, ele vendo que já estava consumado, ou seja, já tinha se cumprido as coisas, e o texto diz: para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Nesse ponto a gente vê como o Senhor Jesus, em suas ações, está totalmente ligado ao cumprimento das Escrituras. E esse é outro ponto, um ponto, né, é um dos ofícios de Cristo que nós vemos. Jesus Cristo é nosso profeta.
Jesus Cristo está exercendo o seu ofício de profeta. Na história da Bíblia, nós vemos diversos profetas apontando para a vontade de Deus, alertando o povo, mostrando para o povo como eles não estavam entendendo a vontade de Deus, mas todos eles estavam apenas apontando ou mostrando de alguma forma que viria algo maior, viria um profeta maior. E a gente tem aqui esse profeta, o Senhor Jesus Cristo. E ele não exerceu o seu ofício apenas durante a sua vida, durante o ensino. Ele exerce esse ofício, inclusive, nos últimos momentos da sua vida, na sua morte. Então, a gente vê que o Senhor Jesus, ele cumpre as Escrituras. Então, ele confirma, assim, que tudo o que a Escritura disse, todo o relato das Escrituras é real. Todo o relato das Escrituras é verdadeiro. Se não houvesse o Senhor Jesus, né, ainda estaríamos esperando por um Messias e talvez não, né? Nós como gentios, ou seja, povo que não é povo judeu, estaríamos distantes e apáticos da vontade de Deus. Certamente a palavra de Deus e todo o relato que nós vemos nos profetas, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, sempre foi verdade. Não tornou-se verdade com a encarnação do Filho de Deus. Mas, para nós, hoje, a encarnação do Filho de Deus é um fator fundamental para entendermos como realidade todo o cumprimento das Escrituras. Então o Senhor Jesus, na cruz, ele exerce esse ofício de profeta. É aquele que traz a vontade de Deus. É aquele que mostra que todo o relato, toda a promessa de Deus é verdade e estava se cumprindo nele mesmo. Isso é impressionante para nós, irmãos. É impressionante, né? Como o Senhor Jesus exerce ali com plena segurança o seu ofício de profeta. Então, se nós temos as promessas de Deus, se nós temos o relato da queda do homem, mas a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, se nós temos essa promessa, se nós temos uma promessa de restauração do povo de Deus, que Deus elegeu ali um povo para si, mas esse povo não estava cumprindo e estava se desviando, se nós temos promessa de restauração, se nós temos promessa de que foi dada a lei, mas o povo não cumpria, mas então Deus escreveria a sua lei, né, nos seus pensamentos, nos seus corações. Se nós temos promessa que Deus trocaria o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne, todas essas promessas temos cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. E é impressionante como, inclusive, na sua morte, nos últimos momentos, ele exerce o seu ofício de profeta, né? Mas não somente isso, irmãos, não somente o seu ofício de profeta, mas ele exerce também o seu ofício de sacerdote. Porque o texto diz, né, para se cumprir as escrituras, ele disse, tenho sede. E o versículo 29 diz, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Uma coisa sobre esse texto é que existem algumas interpretações que falam, tentam entender o que significa isso, né? O Senhor Jesus dizendo, tenho sede, e eles pregaram ali no caniço de isopo e chegaram à boca. O que significava isso, né? Eles estavam zombando de Jesus, eles estavam de fato saciando a sede de Jesus. Alguns vão dizer que Jesus estava ali bebendo, ele disse tenho sede, estava bebendo para que então ele ganhasse fôlego para dar ali o seu último brado, né, que está ali no versículo 30. Bom, dentre as várias interpretações, o que não nos é necessário fechar exatamente qual delas estaria mais correta ou qual mais propícia, mas uma coisa é certa, ao dizer tenho sede, o Senhor Jesus está revelando um aspecto muito básico e simples do que significa ser humano. Quem é que tem sede? Quem é que diz tenho sede? São os homens,
né? São seres humanos. Talvez você, pai, você, mãe, lembre de seu filho, né? A sua filha pequena, dizendo: Papai, tenho sede, mamãe, tenho sede, né? Porque geralmente quem tem sede, quem diz, né? Tenho sede, estou com sede, é porque está pedindo ajuda a alguém, né? Em sua limitação ali, a criança está pedindo: Papai, pega um copo de água para mim, né? Mamãe, pode me dar minha garrafinha de água, né? Mas claro que ela não diz isso. Às vezes ela diz apenas: estou com sede, né? Às vezes muito menos que isso, né? Mas os pais conseguem compreender a necessidade da criança ali necessitada e concede ali água ou o suco que tiver feito, né? Geladinho, enfim. Mas quando nós olhamos o Senhor Jesus dizendo: tenho sede, é claro que o relato é óbvio, mas ele está deixando muito explícito a sua situação de vulnerabilidade, de fragilidade, né? Eu ainda falei anteriormente como é impressionante que o Senhor Jesus tem tudo sob controle, mas isso não significa que ele não estava sofrendo. Isso não significa que ele estava com tudo sob controle ao ponto de não passar por dificuldade. Não. Ele estava realmente sofrendo. Nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, mas nós não podemos separar, e esse aspecto da teologia cristã é muito peculiar do cristianismo, né? Nós não podemos separar a natureza divina da natureza humana. Nós não podemos dizer que quem estava sofrendo era o homem Jesus, mas o Deus Jesus estava com tudo sob controle. Nós não podemos dizer que é a natureza humana que morreu, mas a natureza divina não estava sofrendo. Na pessoa de Jesus Cristo, nós temos apenas uma pessoa, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor. Mas nessa mesma pessoa há duas naturezas: o Jesus homem e o Jesus Deus, mas é o mesmo Jesus, a natureza divina e a natureza humana, né? Então, quando ele diz aqui: tenho sede, o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui a sua necessidade, a sua humanidade, né? E de uma maneira muito simples: tenho sede, né? Mas com isso, o próprio Deus está sofrendo de alguma forma. Lidar com os atributos de Deus e pensando na teologia, né, na impassibilidade de Deus, né? Ou seja, que Deus é tão pleno que ele não tem sentimentos ou que ele não se deixa levar pelas circunstâncias. De fato, esse é um aspecto que se discute na academia, em teologia, mas quando olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, até isso se resolve, né? Se é possível Deus ter sentimentos, na pessoa de Jesus Cristo nós temos a união da natureza humana com a natureza divina. E a mesma pessoa, Deus homem, sofre, tem sede, sabe do futuro, mas ao mesmo tempo tem tudo sob controle e ao mesmo tempo sofre e está morrendo na cruz. Quem está morrendo na cruz é Jesus Cristo, o Deus homem. E quando ele diz: tenho sede, ele mostra o propósito para que ele veio e também mostra o seu segundo ofício, o seu ofício como sacerdote. Naquele momento, ele não está exatamente intercedendo pelo seu povo, que seria a função principal do sacerdote, representaria explicitamente essa função. Mas quando ele diz tenho sede, revelando então a fragilidade da sua natureza humana, ele está com isso, ele está com isso demonstrando o que aconteceu quando ele veio à Terra. Ele se encarnou, ele desceu da sua glória, abriu mão da sua glória para se encarnar como homem e habitar entre nós para nos dar a salvação, para ser o nosso representante perante Deus. Então, isso aponta para o aspecto do sacerdócio de Cristo, somente pelo fato, e unicamente porque Jesus Cristo se tornou homem, é que ele pode ser o nosso intercessor.
Somente porque Jesus Cristo se tornou homem é que ele pode ser o nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus. E ser o mediador é justamente o aspecto do sacerdócio. Então perceba como é impressionante, né? Num simples aspecto, tenho sede, e talvez, lendo o relato dos evangelhos, a gente possa pensar, ué, mas por que Jesus disse isso, né? Inclusive, alguns especulam, como eu falei, várias questões, né, do motivo para isso. Mas certamente, um dos aspectos é mostrar a sua humanidade. Jesus se tornou homem para ser o nosso verdadeiro representante entre nós perante Deus, né? Mas, caminhando para o terceiro ponto, nós vemos a autoridade do Senhor Jesus e como ele ali exerce o seu ofício de rei. Porque o versículo 30 diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus disse: Está consumado. Talvez essa seja uma das palavras da cruz mais marcantes, né? Até porque é a última, e nesse brado de está consumado, nós temos ali como que de todo o relato da crucificação foi ocorrendo de maneira perfeita, como deveria ser exatamente daquela forma, e o está consumado mostra realmente aconteceu como tinha que acontecer. Mas o está consumado é muito profundo, né? O está consumado tem a ver com o sacrifício de Jesus pelo seu povo também aconteceu de maneira correta, plena. Então está consumado, deu certo, né? Aconteceu como eu queria. Mas o está consumado aponta para o cumprimento das Escrituras, como vimos aqui no versículo 28. Então tudo que foi relatando e acontecendo e apontando para a vinda do Messias, para o servo sofredor, o Filho de Deus que viria. Então, ele diz, sobre tudo isso, está consumado. Né? Mas, novamente, como é impressionante o Senhor Jesus sofrendo na cruz, dando declarações poderosas com uma total autoridade. E esse é um dos pontos. Né? O Senhor Jesus diz, está consumado. Quem tem autoridade para determinar se alguma coisa está consumada ou não, né? Mas o Senhor Jesus tem total autoridade. Ele tem plena autoridade para isso, porque o Senhor Jesus é rei e ele está aqui exercendo o seu ofício de rei. E uma coisa é muito irônico como as coisas aconteceram, como nós temos o registro disso, porque se os irmãos voltarem um pouquinho, no versículo de número 19, capítulo 19 ainda, mas a partir do versículo 19 o texto diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tá vendo esse Jesus aí que está sendo morto? Ele é o rei dos judeus. Claramente ironizando e zombando do Senhor Jesus, né? Só que ali, olha o que diz, versículo 20. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, ou seja, ele estava com medo de outras pessoas verem e não, esse é o nosso rei. Estava escrito em hebraico, latim e grego, ou seja, era para todo mundo entender, né? É como se estivesse ali, né, em inglês, espanhol e português para nós, né? Mas aí o versículo 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse que é o rei dos judeus. Eu sou o rei dos judeus. Ou seja, não escreve ali que ele é o rei dos judeus. Diga assim, esse disse que é o rei dos judeus. Como se os judeus ali, não gostando da ironia ou da piada, enfim, quisesse dizer, olha, não fala que ele é rei dos judeus, não. Fala assim, olha, ele se acha o rei dos judeus. Esse aqui foi o que disse que é rei dos judeus. Veja como ele não é. Mas aí o versículo 22 diz, respondeu Pilatos, o que escrevi. Nem me importo com a opinião de vocês, tá? Tá escrito, segue o jogo, né? Mas é impressionante como Pilatos, o relato do Senhor Jesus em relação a Pilatos é impressionante em vários aspectos. Mas esse é um deles, né? Pilatos coloca ali, manda colocar, né, o dizer, né, rei dos judeus.
E mal sabia ele que sim, ali estava o rei dos judeus. E não só o rei dos judeus, mas o rei de todo o povo de Deus. E esse povo, como esse povo de Deus iria se expandir por todo o mundo. E muito mais do que isso, não era apenas o rei que estava morrendo, mas era um rei que estava reinando. E sim, Jesus Cristo estava morrendo na cruz, mas ele estava reinando na cruz. E reinando com tamanha autoridade, com tamanho poder, que as suas últimas palavras na cruz está consumado. Quem tem tamanha autoridade para estar crucificado, condenado à morte, dá um brado desse, dá um grito desse, dizer está consumado, está feito, está pago. Né? Alguns sentidos que podem ser aplicados ao verbo no grego. Né? É impressionante a autoridade do Senhor Jesus diante desse fato. Né? Quem é que decide ali o que está consumado ou não? O Senhor Jesus decide, o rei dos judeus. Dessa forma, irmãos, a gente pode olhar para o relato da crucificação e ver a plena glória de Deus. A gente vê a plena glória do Senhor Jesus Cristo. É certo que a gente vê o sofrimento, né? É certo que a gente entende quão Jesus foi injustiçado, mas em tudo isso ele está reinando plenamente e exercendo em tudo a vontade de Deus. Caminhando para o final, irmãos, se Jesus exerce o seu ofício de profeta, a gente vê como ele tem plena autoridade, né? Quem é que decide o que se cumpre ou não? Quem é que decide o que é real ou não? Quem é que diz exatamente o cumprimento das promessas de Deus? Ele decide, o Senhor Jesus decide. Né? E ele diz também que tem sede, né? E Jesus tem sede por quê? Ele tem sede por você. Ele tem sede por mim. No sentido de que Jesus só tem sede porque ele se encarnou, ele recebeu a natureza humana e ele fez isso em favor do seu povo. É impressionante como Jesus representa o seu povo nisso. Né? E quem é que tem autoridade para declarar o que está ou não consumado, o que se cumpriu ou não? Ele tem. O Senhor Jesus, como rei, ele declara que está consumado, mostrando assim a sua plena autoridade. O que fica de aplicação para nós, irmãos, é que em todos esses ofícios, o Senhor Jesus ele está exercendo a vontade de Deus plenamente e nós temos que adorar a Ele. Então, o que fica de aplicação para nós é que você deve pensar sobre isso. Né? Você deve adorar a esse Deus sobre isso. Certamente, momentos de pandemia, problema de economia, a rotina da família, do trabalho, tá tudo complicado, né? Alguns estão se ajustando, outros estão uma bagunça, mas o que há de mais importante está aqui diante de nós. O Senhor Jesus Cristo exercendo a vontade do Pai em seus 3 ofícios. Então, pense mais sobre Jesus. Pense mais sobre isso. Busque ocupar a sua mente mais a respeito da vontade de Deus. Né? O Tiago, ainda ontem, no sábado, ele comentava, né, como essa questão de pandemia nos dá mais tempo para nos dedicarmos à palavra de Deus. Eu acho que essa é uma aplicação certa. Né? Precisamos dedicar mais tempo à palavra de Deus. Mais tempo para pensar a respeito do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Né? E certamente, irmãos, quando a gente pensa, o que Jesus fez? O que ele fez na cruz? E ele veio cumprir a vontade do Pai. Um último texto, e a gente encerra com a oração, o texto de Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, o texto diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de Ele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse
toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Senhor Jesus estava reconciliando nele mesmo todas as coisas ali na cruz. Nós fomos reconciliados com Deus por causa da ação de Cristo em seus 3 ofícios. E louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz em nosso lugar. E louvado seja Deus, porque nessa morte ele nos garantiu a salvação. Mas também em sua ressurreição, ele sela a sua obra diante do Pai e hoje ele está vivo para interceder por nós. O que nós fazemos diante disso? Nós o adoramos, nós o louvamos. Bendito seja Deus por sua morte e ressurreição. Bendito seja Deus pelo cumprimento da vontade de Deus que foi feita ali na pessoa de Jesus Cristo, até mesmo em sua morte e sofrimento. Vamos fazer uma oração, irmãos, encerrando assim esta mensagem. Santo Deus, nós te adoramos, ó Pai, e te agradecemos por tanto que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, porque no relato da morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos quão impressionante é o poder do Senhor Jesus Cristo ao exercer os seus ofícios. Ó Pai, venha, ó Deus, nos impactar com esta mensagem, para que sejamos cada vez mais encorajados a buscar a Tua vontade, a fazer o que Tu queres, ó Deus, e a pensar mais a respeito da Tua obra e do que o Senhor quer para nós, ó Pai. Ó Deus, certamente temos que ter todos os cuidados diante desta pandemia, de todos os alardes que tem dado, ó Deus, quanto ao perigo do coronavírus em todo o mundo. Mas, ó Deus, o coronavírus não é pior do que a condenação do pecado que já estava certa para nós e o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Se nós podemos comemorar, ó Deus, que pessoas estão sendo curadas do Covid-19, muito mais, ó Deus, podemos te louvar, porque o Senhor nos livrou do pecado, da ira e da condenação. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Não deixe de acompanhar as nossas programações online, tanto em nosso canal no YouTube, quanto em outras plataformas também. Acompanhe a gente no Instagram, né, o IPVCA, @IPVCA. E também se informe, se você não está sabendo de algumas das programações durante a semana, procure a gente no WhatsApp também, a gente tem enviado algumas mensagens, alguns informes, e vamos caminhar juntos nesse período, nos fortalecendo, sempre confiados no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.